Bora começar agora sim com a entrevista. Candidato Jean Loureiro, que gentilmente atendeu o nosso convite. Aliás, antes de cumprimentá-lo, cumprimentar a sua assessoria, que foi impressionante destaque, assim, das mais acessíveis desde o início, sempre com muita conversa, com muito diálogo, participando de todas as reuniões. Abraçando a sua equipe, abraço ao senhor também. A partir de agora, contando nosso tempo de 30 minutos. Bom dia, Jean. Bem-vindo ao Grupo Hiper. Bom dia, Rafael. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Arilton. Um prazer estar conversando com vocês. Quero trazer um abraço a todos os ouvintes aí da Hiper FM. E a certeza que a gente vai ter uma boa conversa falando de propostas para poder convencer o eleitor que nós temos o melhor programa de governo para Santa Catarina. Seu Arilton Barreiros. Hierarquia. Hierarquia, sempre. Muito bem, nós vamos fazer para o candidato Jean Loureiro a mesma pergunta que faremos a todos os candidatos que por aqui passarem. Jean, a gente sabe que as suas propostas, se eleito for, já estão registradas no TRE, mas sabemos também que a maioria dos ouvintes não vai lá no TRE para saber o que você deseja fazer caso seja governador. Então, essa é a oportunidade. Qual é o seu plano de governo, Jean, para Santa Catarina se for eleito? Bom, é importante frisar que nós começamos uma pré-campanha de maneira antecipada. A nossa chapa de governador com meu nome, vice-governador com Heron Giordani e candidato ao Senado com Raimundo Colombo, ela já foi definida no mês de abril. Isso permitiu nós visitarmos mais as regiões, ouvir as demandas e construir um plano de governo verdadeiramente. Você vê que os meus concorrentes fecharam a chapa na véspera da convenção. Como é que fizeram um plano de governo do dia para a noite? Praticamente impossível, né? Fizeram dentro de um gabinete, sem discutir com a sociedade. Nós discutimos e debatemos com todos, garantindo um plano de governo mais participativo, ouvindo a sociedade civil, ouvindo as demandas, vereadores, prefeitos, segmentos da sociedade. Nós temos diversas áreas que são prioritárias no nosso plano de governo. Eu destacaria, em primeiro lugar, a saúde. Hoje nós estamos vivendo um caos na saúde de Santa Catarina, 140 mil pessoas aguardando para fazer cirurgia eletiva. Temos um trabalho já organizado que permite apresentar editais com o dobro da tabela SUS, e esse edital apresentado cria uma atratividade a hospitais privados e filantrópicos para vencer essa fila de cirurgias eletivas. Esse tratamento nós vamos fazer de maneira completa, verticalizada, garantindo a consulta pré-hospitalar, pré-cirurgia pré-operatória, os exames pré-operatórios, a cirurgia, todos os exames pós-operatórios e a consulta pós-operatória. Com isso, nós vamos vencer a fila do sistema de regulação do CISREG e poder avançar. Esse modelo foi um modelo adotado no estado de São Paulo, que vem funcionando, e Santa Catarina não toma nenhuma providência. Hoje, 450 pessoas por dia se acrescentam a essa fila, e o Estado ficou omisso quanto a essa situação. Nós também estamos falando a prioridade da questão das estradas de Santa Catarina. Nós vamos fazer um plano de manutenção das rodovias. Tudo isso vai ficar vinculado ao gabinete do governador, que não estou falando de um tapa-buraco, estou falando de uma revitalização com fresagem da estrutura asfáltica e a colocação de nova capa asfáltica nas rodovias estaduais, que estão em estado lamentável. E também tirar do papel muitas obras que o Estado não vem conseguindo executar. Nos últimos meses, o Estado apresentou 44 editais de licitação, desses 40 deram deserto e 4 foram suspensos. Ou seja, o Estado não está tendo competência para fazer um bom projeto de engenharia e uma boa execução de obras. Citei 2 áreas prioritárias, mas poderia falar de todos, iria fazer uma entrevista maçante, fico à disposição aí para interagir com os demais colegas da Hiper aí, e falar um pouquinho mais das nossas propostas. Dando sequência, peço a participação do Guilherme Neto, direto lá de Braço do Norte, os ouvintes da Hiperativa e todo o Vale do Braço do Norte nos ouvindo também. Bom dia ao candidato Jean. O senhor falou que a sua chapa foi formada muito antes do que qualquer outra. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os critérios para a formação dessa chapa, que traz aí uma frente e partidos que lá atrás pareciam muito que estariam com o atual governador do estado, Heron Giordani, como vice, traz aí também um grande número, né, de políticos
já bastante experimentados aqui. Qual foi o critério para a formação da chapa, candidato Jean? Primeiro, nosso grupo político, especialmente o PSD e União Brasil, que é a fusão do Democrata e do PSL, nós discutimos que estaríamos juntos no processo da eleição para o governo do Estado. Nós não tínhamos um nome definido ainda. Tinha o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que acabou abdicando para continuar na prefeitura, hoje é o coordenador político da nossa campanha. Tínhamos o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que optou em disputar a eleição para deputado estadual, e o ex-governador Raimundo Colombo, e o meu nome. As pesquisas qualitativas apontaram que o perfil que eu apresento era o perfil mais adequado para o eleitor. Nós tínhamos uma série de entregas como prefeito de Florianópolis, que, quando divulgada para a população, ia fazer nós crescermos na pesquisa e ter uma candidatura mais competitiva. É isso. Com isso, nós tivemos a paciência e a tranquilidade de definir o candidato a governador e o candidato a senador, com Raimundo Colombo, e fazer uma escolha técnica do nome do vice. Nós poderíamos, Guilherme, ter buscado um outro partido oferecendo a vaga de vice, provavelmente conseguiríamos. Nós optamos em trazer um candidato com capacidade técnica, com uma inteligência diferenciada, com um grande conhecimento da máquina pública estadual, com boa articulação política, para me ajudar a governar a quatro mãos. Daí veio o nome de Heron Jordani, que cumpriu, sim, missões na Prefeitura de Chapecó, na Prefeitura de Florianópolis, na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado. Tem 23 anos de experiência política. Empresta todo esse conhecimento para formar uma chapa muito competitiva de disputa da eleição. Deixa eu furar a fila, Niltinho, só para seguir no questionamento. O próximo seria o Niltinho, mas é que tu falaste dessa questão, o Guilherme trouxe a questão da montagem da chapa. Mas analisando hoje, assim, o Heron Jordani, embora tenha toda essa experiência, ele não tem, digamos que é muito falado como capital político, né, de voto, assim, de expressão de urna. Isso foi botado na balança, Gia, se não era o momento, de repente, trazer alguém que trouxesse um apoio, né, uma força de votação expressiva para ajudar nessa composição? Olha, só pela característica, devido a gente ter o apoio do prefeito João Rodrigues, talvez a gente tenha o principal prefeito de Santa Catarina apoiando a nossa chapa. Se transformou no coordenador político, né, e é um ativo muito importante nesse processo. Ele vem tendo uma participação muito ativa e muito forte na campanha. Isso, por si só, já justificaria a apresentação do nome de Heron Jordani. Mas, mais do que a questão eleitoral, nós queríamos uma composição técnica que permitisse a gente também governar. A gente não tem que ganhar apenas por ganhar a eleição. A gente tem que pensar na capacidade de governar. Escolhemos o nome com essa capacidade técnica e vamos apresentando o nome com a construção dos partidos que estão presentes, com a força política dos prefeitos, dos vereadores desse partido, mas muito mais que isso, uma boa capacidade de comunicação na campanha, apresentando de maneira didática e de fácil entendimento pelo eleitor das propostas que queremos para Santa Catarina. Candidato, bom dia, Niltinho Veronese. A gente sempre, em épocas eleitorais, a gente sempre ouve falar, muitos candidatos falarem de problemas que são demandas históricas e, na verdade, elas nunca saem do papel. E eu quero bater mais uma vez, assim como eu questionei ontem o Jorginho Mello, eu quero questionar o senhor. Aqui na nossa região, nós temos alguns hospitais que são referência. O Tubarão Nossa Senhora da Conceição, em Braço do Norte tem o Santa Terezinha, em Imbituba tem o São Camilo, em Laguna tem o Bom Senhor Jesus dos Passos. O senhor... nós temos um problema muito sério no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que é a parte de pronto atendimento, urgência e emergência, que fica ao lado de uma grande fossa, num calabouço totalmente insalubre para o atendimento das pessoas, para os profissionais, etc. Uma obra que deve custar aí, segundo o último projeto, algo em torno de 16 milhões de reais. Vamos lá, não é um dinheiro a perder de vista para um governo do estado. O senhor tem ciência das dificuldades dos hospitais aqui da nossa região? Como que o senhor pretende fazer, gerir, né, toda essa parte hospitalar da região da Murel? Bom, eu tenho conhecimento, visitei todos os hospitais dessa região, sei as dificuldades que são apresentadas, sei a necessidade que os hospitais têm nas suas emergências de ter um serviço de pronto atendimento, um serviço emergencial. Muito mais que isso, a necessidade de vocacionar os hospitais
para que a região da Morel tenha todas as especialidades e não precise se deslocar até Criciúma ou até Florianópolis para determinados atendimentos. O problema é o serviço de manutenção desses hospitais. Se vocês perceberem, um dos maiores hospitais de Santa Catarina, o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, ele tem 300 leitos. Só que desses 300, 150 estão fechados por falta de manutenção da estrutura do prédio. Ou seja, nós deixamos de ter uma capacidade de atendimento muito maior num período que falta leitos, num período de dificuldade, porque nós não temos uma manutenção adequada. As estruturas hospitalares vêm se degradando cada vez mais, especialmente os hospitais regionais, e no caso dos hospitais filantrópicos, não vem tendo um apoio do Estado a contento para poder mudar essa situação. Então, nós vamos trabalhar diferente, nós vamos dar mais suporte aos hospitais filantrópicos, nós vamos ampliar a capacidade de atendimento dos hospitais regionais, hoje são 20 em Santa Catarina, e vamos garantir que as cirurgias eletivas também possam ser realizadas, como falei no início da entrevista, permitindo que essa fila possa andar e, efetivamente, a população possa ter um atendimento adequado. Está aí, entrevistando o candidato Jean Loureiro, segunda rodada, começando o seu Arilton Barreiros. Candidato, o senhor tem dito que, se eleito for, não pretende a reeleição. Isso é uma conversa de campanha ou é para valer? Olha, eu nunca trabalhei com conversa de campanha, né? Todos os meus compromissos políticos da minha vida foram cumpridos. Eu entendo muito, no caso, o meu compromisso aqui é com a sociedade. Eu entendo que eu não vou participar de um governo desde o primeiro dia pensando na reeleição. Eu prefiro cumprir na plenitude o meu mandato, né? Garantir que nós possamos ter 4 anos de execução. Se um governador começar o governo no primeiro dia, diferente do atual governo, que demorou 3 anos para iniciar o seu trabalho, ele pode realizar muita coisa. Hoje a gente está vendo muito anúncio que começaram na última hora. Eu, já no período de transição, nós vamos tomar uma série de medidas administrativas e a partir de 1º de janeiro já começar com as atividades. E o meu compromisso com a sociedade são 4 anos, eu não disputo a reeleição. Tá aí, 4 anos, garantia de não ter disputa de reeleição. Guilherme Neto, de Braço Norte. Bom, candidato, o senhor conhece bem a nossa região e, claro, conhece o estado de Santa Catarina e sabe da importância do agronegócio. Vou dar a sardinha para a nossa brasa por aqui. Aqui, 2 grandes problemas são identificados porque o agro está crescendo. O primeiro deles, a insegurança jurídica. A gente vive um momento de muita insegurança jurídica. Horas, né, a ICMS é um valor, horas há outro valor de ICMS. Nós também vivemos, né, um problema também com relação às questões ambientais. Tudo isso tem um peso muito forte, né, e as agências para o setor têm sido forte. O setor que cresce e que manda e que acaba tem um peso muito forte na economia do Estado. Outro fator também é o custo de produção. E o senhor deve saber, o senhor está sempre aqui em Braço Norte, aliás, tem aqui o prefeito da cidade que lhe apoia também, né? E o senhor deve saber sobre essa questão da suinocultura, a próprio gado leite, todo esse custo de produção que tem sido aí um problema muito sério para o crescimento aqui também do agro da nossa região. Como é que o senhor pretende atacar esses problemas? Bom, primeiro eu quero aproveitar que você fala do prefeito Betinho e deixar um abraço aqui a ele, né? Ele vem fazendo uma excelente administração, é um dos prefeitos referentes de Santa Catarina e eu fico muito feliz em ter o apoio dele na nossa eleição. Hoje a região de Braço do Norte, ela tem na suinocultura um dos pontos fortes, na agricultura também, e é preciso trabalhar vários setores para poder avançar. Quando você fala da questão das licenças, nós vamos mudar o sistema. Hoje em Santa Catarina é trabalhado o licenciamento por um processo burocrático muito lento. Nós vamos fazer um sistema autodeclaratório, onde a pessoa entrega a documentação e já recebe a autorização para efetivamente iniciar sua obra, sua atividade econômica. O controle vai ser na fiscalização, onde terá que ser cumprido tudo aquilo que foi colocado no papel. Com isso, a gente ganha agilidade e, tendo uma série de situações de menor impacto, elas podem ser realizadas imediatamente. Ou seja, uma série de atividades que vai tirar a sobrecarga que existe sobre os técnicos do IMA e das fundações municipais do meio ambiente, garantindo efetivamente esse trabalho. O segundo ponto
é a característica tanto tributária quanto das estradas. Nós vamos poder garantir, né, uma política tributária incentivando a indústria do agronegócio de Santa Catarina, permitindo que possa avançar e ter mais competitividade. Mas eu falo da situação das rodovias. Se nós formos ver a ligação de Braço do Norte com a BR-101, ela já deveria estar duplicada há muito tempo. E, na verdade, não se tem ainda um projeto, uma previsão dessa execução. É uma obra que nós vamos executar, que vai desenvolver toda essa região, né, até Braço do Norte, seguindo ainda à frente. E a gente sabe que a infraestrutura é um dos pontos importantes, tanto para a chegada dos insumos, quanto o escoamento da produção do agronegócio, que vai ser uma das prioridades. Hoje é o setor econômico que mais cresce em Santa Catarina, tanto no sul do estado quanto no oeste catarinense. É um dos principais fatores econômicos e nós vamos priorizar isso no nosso governo. Comigo ou é contigo? Pode ser contigo. Então vamos lá. Falando nessa parte logística, outro ponto também que é sempre muito levantado, inclusive está na cartilha Voz Única da FACISC, mas a gente vê muito discurso e pouca execução. É a parte de ferrovias, né? A gente sabe que o atual governo, ele fez um estudo, elaborou um estudo técnico para a parte da ferrovia do Frango, porém, mais uma vez, a ferrovia do Sul foi esquecida, não foi contemplado nesse projeto. Está dentro do seu plano de governo, ao menos começar um estudo de viabilidade técnico, já que existe o marco das ferrovias, para de repente a gente ser contemplado também nessa parte logística aqui no sul do estado, candidato? Sim, a ferrovia é um dos modais que nós vamos trabalhar. Hoje nós utilizamos em grande parte o sistema rodoviário, né, que é o sistema utilizado para o escoamento da produção. Agora é necessário se ter um estudo mais completo e um diagnóstico de que ferrovias poder ser implementadas que garantam escoar a produção, ter viabilidade econômica e ser efetivo. Isso vem sendo tratado com o governo federal. Nós temos apenas o projeto que liga Cascavel a Chapecó, a ligação da ferrovia do Frango ligando até o leste aos portos. Não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, ele não se completa no governo, mas tem que se dar início. E a região sul, que é uma região que também precisa disso, não se tem a definição do que fazer. Nós vamos fazer o diagnóstico completo e iniciar todas as atividades. Como diz, não nos vence em 4 anos, mas se dá início para que o futuro possa ter um desenvolvimento econômico com mais garantia de resultado. Jean Loureiro, candidato ao governo do estado, número 44, conversando com... Jean, eu vou fugir um pouco dos temas do governo para falar um pouco do Jean. Hoje estou te estranhando, Jean, parece que está um pouco abatido. É cansaço da campanha, candidato? Tá um tom abaixo do que normalmente vemos o senhor mais empolgado, mais emocionado? Olha, eu estou na mesma empolgação de sempre, mas acho que eu peguei uma sala aqui no hotel que eu estou em Blumenau. A sala está com um eco danado aí, talvez seja a imagem da câmera. Mas eu acordo muito cedo, todos os dias, né? Antes das 6 da manhã eu já estou de pé trabalhando, então a gente já fez uma série de atividades, agora paramos um pouco para dar entrevista. Mas o nosso ritmo está um ritmo muito forte. A gente tem viajado todas as regiões, né? Na semana que vem vamos estar aí no sul do estado novamente, visitando a região, também vamos estar na Morel. Tivemos a oportunidade de visitar todas as regiões pelo menos 3 vezes. Isso garantiu conhecer a demanda, discutir com a sociedade e agora ter a oportunidade de apresentar as propostas de governo. E eu não tenho dúvida que não vai nos faltar ânimo aí para enfrentar os últimos dias de eleição e ir para o segundo turno com muita força. São 8h29. Jean, os prefeitos em Santa Catarina parece que gostaram muito do chamado Plano 1000. Se eleito, você vai continuar com esse plano ou não? Olha, quando eu fui prefeito de Florianópolis, eu recebi uma prefeitura com 256 obras inacabadas, ou anunciadas que não tinham saído do papel. Eu concluí todas. Uma obra não é de um governante, uma obra da sociedade. O Plano 1000 não é do governador Moisés, o Plano 1000 é dos catarinenses. Ele está repassando dinheiro da população para as prefeituras para realizar as obras. Nós vamos continuar todas essas obras, mas vamos fazer mais. Porque não adianta apenas ter repasse para ter obras dentro do município e não ter as obras estaduais estruturantes interligando esses municípios. Além das obras do Plano 1000, nós vamos ter obras estaduais
que o atual governo não está tendo competência de realizar. Vai, só confirmando aqui, tá, o candidato Jean Loureiro confirmando que vai manter o Plano 1000, disse que é um plano do governo, né, não do governador. Guilherme Neto, de Braço do Norte, segue na nossa rodada aí, Guilherme. Bom, com relação à infraestrutura do Estado, a gente sabe que a Fiesc entregou a vocês uma série de reivindicações, e dentre elas a infraestrutura, e principalmente a questão de rodovias e ferrovias e portos também estavam colocados. Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão das rodovias estaduais, especialmente falando de rodovias no oeste de Santa Catarina? E outra pergunta, se o senhor pretende dar, claro, continuidade às importantes que já estão acontecendo. Bom, hoje o Estado não precisa fazer diagnóstico das rodovias. A Fiesc fez isso com muita competência. Comandados pelo engenheiro Luciano Saporiti, foi feito um estudo técnico da condição de todas as rodovias estaduais em Santa Catarina. Hoje nós podemos afirmar que mais de 60% delas estão em estado precário. O primeiro dado que nós vamos realizar, a primeira ação, vai ser um plano de manutenção das rodovias estaduais. Isso vai ficar vinculado ao gabinete do governador, sob meu controle, para acontecer com a maior brevidade possível. Nós não estamos falando de um plano de operação tapa-buraco. Estamos falando de um plano de fazer uma fresagem completa nessa capa asfáltica antiga e realizar um novo capeamento asfáltico novo, com condição de revitalizar as atuais rodovias, que se encontram em estado deplorável, um descaso total com o cidadão catarinense. Além disso, nós vamos trabalhar a execução das obras num formato diferente. O atual governo ele é muito lento. Primeiro que ele não tem um rol de projetos de engenharia pronto. Quando ele decide politicamente fazer uma obra, ele tem que licitar primeiro o projeto. Depois de licitar o projeto, como um valor pequeno, às vezes é uma empresa de pequeno porte, nem sempre faz um projeto tão completo ou qualificado. E ele vai para a licitação da obra, tem problema na obra. Como eu falei, nas últimas 44 licitações, 40 deram deserto e 4 foram suspensos. O Estado não consegue executar. Essas obras representam investimento de 2 bilhões e 600 milhões, que o Estado tem recurso em caixa e não consegue fazer a obra. Por isso que nós vamos avançar consideravelmente, tanto no plano de manutenção imediato das rodovias, quanto a execução de obras importantes que o governo não vem conseguindo realizar. Vamos lá. Candidato, eu tenho falado na nossa programação que essa eleição também vai ser pautada em costumes, né? No perfil pessoal de cada candidato, na vida pregressa, etc. Nós sabemos também que o povo catarinense é um povo extremamente conservador, né? E não tem como deixar de fazer um paralelo que, inclusive, está sendo utilizado muito pelos seus adversários sobre a polêmica envolvendo o senhor e uma funcionária. O senhor teme que esse caso possa prejudicar a sua campanha, levando em consideração o perfil do eleitor catarinense? De maneira nenhuma, né? Eles já tentaram utilizar essa artimanha comigo nas vésperas da eleição de prefeito. O resultado que fez, diante da minha sinceridade da explicação muito clara para toda a sociedade, foi que o eleitor acabou votando mais em mim. Eu venci a eleição no primeiro turno, com 126 mil votos, mais votos que todos os outros candidatos juntos. Na verdade, o que aconteceu foi uma situação pessoal, onde fui filmado por uma câmera escondida, expondo uma publicidade, intimidades a meu respeito, tentando prejudicar a minha família, que compreendeu era um assunto já resolvido dentro de casa, numa informação ainda de um falso estupro, que foi arquivado pelo Tribunal de Justiça, demonstrando que não houve nenhum crime cometido por mim. Na verdade, essas utilizações dessas artimanhas acabam sempre acontecendo por aqueles que não têm coragem de apresentar suas propostas. Nesse final de semana, o candidato Moisés fez uma publicação de um comercial tratando sobre esse assunto. Não citou quem era, não apareceu, fez as escondidas, como ele sempre está se escondendo durante todo esse mandato. E o próprio Tribunal Regional Eleitoral determinou a retirada imediata
dessa propaganda do ar, tanto da TV quanto do rádio. Ou seja, ao invés dele trazer propostas, traz críticas. Nós vamos fazer uma campanha trazendo propostas, e eu estou muito tranquilo, né, com todas essas acusações que são feitas, que eu já expliquei para a sociedade e já foi compreendido. Candidato, o senhor foi prefeito de Florianópolis e tem algumas cases para contar interessantes de exploração de turismo que Florianópolis não fazia, né? O turismo da área de, por exemplo, empresarial para a área de tecnologia, com a criação de feiras, com uma série de eventos que Florianópolis passou a ter durante a sua gestão. Estou falando isso porque nós estamos numa região de um potencial turístico gigante, aqui o sul de Santa Catarina, no litoral, né? Pega aqui Serra de Rio do Certo, não só a Serra do Rio do Rastro, tem Corvo Branco, enfim, enorme, e vem para o nosso litoral. Mas, estranhamente, a nossa região é talvez a que menos explore o turismo em Santa Catarina. Estamos muito longe de Florianópolis, longe de Balneário Camboriú, longe, né, de Blumenau e outras regiões que talvez não tenham tantos atrativos. Como é que o Sul, no seu governo, pode encarar o turismo como de fato deve ser, né, uma fonte de renda? Como é que pode dar essa virada de chave? Que ferramenta pode ser empregada pelo governo do Estado aqui para virar a chave do turismo no sul do Estado? O Estado precisa trabalhar a promoção do turismo de maneira adequada. O turismo voltado às praias, ele é um turismo forte, intenso, já é característico de Santa Catarina. Mas nós temos o turismo rural, o turismo das águas termais, o turismo de negócio, que pode e vai ser potencializado no nosso governo. Para isso, você tem que identificar o turista que tem a capacidade de deixar mais recursos em Santa Catarina. E como direcionar essa promoção? Se é o turista catarinense, se é o turista brasileiro, se é o turista do Mercosul, norte-americano ou europeu. E como isso vai ser feito? Para fazer isso, além da promoção, tem que se dar a condição do turista, né? Poder vir, ter uma infraestrutura necessária, uma estrutura hoteleira e uma condição de poder visitar e ser bem atendido pelos recursos humanos que trabalham no turismo. Para isso, muita qualificação, orientação, vocacionamento nas regiões, tudo comandado pelo governo do Estado. É o Estado que tem que comandar a execução da política pública de turismo em Santa Catarina. E com isso, nós vamos discutir com os prefeitos esse potencial, discutir com as regiões o potencial, porque muitas vezes o turista não vai para uma única cidade, você tem que segurar ele por mais tempo, então tem que dar alternativas do que fazer. E o turismo de eventos é um dos turismos que mais cresce no Brasil e que pode ser fortalecido na região sul de Santa Catarina. São 8h37. Jean, qual é a expectativa sua e também da sua coligação em relação à eleição de deputados estaduais e federais? Quantos deputados estaduais vocês pretendem eleger e quantos federais? Lembrando que aqui em Tubarão nós temos o vice-prefeito Caio Tokarski, né, que é candidato a deputado federal. Ele teria chance? Olha, o Caio é um dos favoritos para vencer a eleição para deputado federal. Nós vamos eleger 2 deputados federais, né, e o Caio sucede, ele é o principal representante da Amurel na disputa para deputado federal. A Amurel há muito tempo não tem representatividade no Congresso Nacional, e ele traz essa esperança novamente de poder disputar e vencer a eleição. Temos também para deputado estadual o deputado Felipe Estevão, que disputa a reeleição, né, e que é um nome muito forte também na região. Então, a expectativa é que a Amurel possa ter representação do meu partido, União Brasil, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. Nossa expectativa é eleger 2 deputados estaduais e até 2 deputados federais e até 5 deputados estaduais. Isso do União Brasil. O PSD deve eleger de 3 a 4 deputados federais e aproximadamente 5 a 6 deputados estaduais. E ainda o Patriota, que deve eleger 1 deputado federal e 2 estaduais, né? É uma expectativa bem positiva, mas, como falei, temos 2 nomes, né, com muita intensidade e força, com grande expectativa de vitória na região da Amurel. Candidato, para finalizar minha participação, 8h39, a gente sabe que hoje a máquina pública leva muito do nosso dinheiro, o inchaço da máquina pública leva muito da grana do pagador de impostos. Eu quero saber se a sua proposta, seu compromisso é ter um governo enxuto, diminuição de máquina, afinal, o senhor sabe que nós trabalhamos aí 5 meses só para pagar imposto e em todas as esferas a máquina ela tá para lá de inchada. Bom, eu tenho um compromisso muito claro de diminuir a estrutura pública.
Você só aumenta a capacidade de investimento quando diminui o custeio. Quando eu assumi a prefeitura de Florianópolis, nós tínhamos mais de 700 cargos, hoje temos pouco mais de 300. Nós temos 35 órgãos municipais, hoje são 16 secretarias que nós temos. Então, muitas vezes, quando se condensa, se diminui o tamanho do Estado e diminui a burocracia, agindo com mais velocidade e dando agilidade nos processos. Esse é o nosso compromisso, um compromisso de resultado, um compromisso de trabalho, é a maneira que nós vamos agir como governador de Santa Catarina. Guilherme Neto, última pergunta, fica a seu critério, a seu cargo. Acho que você está com o som Isso, desligado. microfone, Guilherme, isso, tu bloqueou, é só liberar o microfone aí para fazer a pergunta. Aí sim. Agora sim. Candidato, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o Plano 30, o plano da ONU, sustentabilidade, as 17 opções da ONU sobre sustentabilidade. O senhor é a favor, contra? Como é que o senhor pretende trabalhar com esse tema, sustentabilidade, essa questão de preservação e tudo isso que está sendo proposto e que muitos municípios catarinenses estão aderindo? Olha, nós já trabalhamos isso em Florianópolis há muito tempo, né? Os ODS, há muito tempo são buscados para garantir na sua plenitude. A minha defesa é muito clara é de sempre garantir uma sustentabilidade. Nós temos que ter um equilíbrio entre o crescimento econômico, né, e a preservação do meio ambiente, daí gerando o desenvolvimento sustentável. O que nós não podemos é deixar a burocracia segurar o desenvolvimento econômico. Quando se tem limites muito claros, muito transparentes, processos ágeis, deliberação rápida, a pessoa compreende o que é importante preservar e o que é importante crescer e desenvolver. Nós temos que ampliar todo o nosso trabalho, gerar mais empregos e continuar preservando o meio ambiente. E essa vai ser a característica que vamos trabalhar no nosso governo. Jean Loureiro, candidato ao governo do estado, ex-prefeito de Florianópolis, quase que eu falei Porto Alegre, a cabeça tá voando aqui. Rafa, só deixa eu fazer, só para complementar, rapidinho, ó, se o Jean puder responder alguns segundinhos, sobre o inchaço da margem. O senhor pretende trabalhar com quantas secretarias, candidatos, caso eleito? Nós não definimos ainda, nós vamos fazer uma estrutura que possa ter a redução do tamanho do estado. Ok. Jean Loureiro, concluída a nossa parte de perguntas, nosso tempo estourou, a gente agradece demais e deixa aí para suas considerações finais, aí, mais uma vez reforçando o nosso agradecimento, especialmente a Luana, aí, sua assessora, que foi uma gentileza incrível conosco o tempo todo. Se todos fossem assim, ou se todos fossem, mas tem uns que acham que estão lidando com popstar, né, com Rock in Rio, que barbaridade. Mas agradecendo um monte. O Bruno também um grande amigo nosso aí. Grande Bruno, que conectou conosco cedinho hoje. Obrigado, Jean, um grande abraço, fique à vontade para a sua despedida. Obrigado, o Bruno está aqui ao meu lado, está mandando um abraço para todos vocês também. Primeiro, quero agradecer, né, Rádio Hiper, a oportunidade de poder conversar com vocês aí, essa pouco mais de meia hora, me permite estar muito próximo de Tubarão, de toda a região da Morel. Eu que tenho muita intimidade, sou muito próximo desses municípios, e que a gente possa fazer um governo que possa atender todas essas demandas que nós debatemos. Eu quero aqui falar do meu compromisso, de muito trabalho. Assim como vocês, eu sou um político que acorda cedo, trabalha muito, dorme tarde. Temos uma grande expectativa aí de poder superar esses grandes obstáculos que o governo do estado tem. São desafios difíceis, mas com muito trabalho é possível superá-los. Por isso eu peço uma oportunidade. Venho aqui de maneira muito humilde pedir o voto de todos os eleitores, acompanhe os nossos programas eleitorais, compare as propostas. Se você me der uma chance, em apenas 4 anos, a gente transforma Santa Catarina. Bora trabalhar. Valeu, muito obrigado. Conversamos então com o Jean Loureiro, a quem a gente mais uma vez agradece pela gentileza da entrevista. Antes de desfazer a nossa rede, agradecer também ao Guilherme Neto e a todos os ouvintes da Hiperativa, Guilherme. Sempre bom ter vocês em rede conosco. Esse processo vai melhorando, vamos evoluindo aí, Guilherme. Beleza, viu? Estamos evoluindo. Quero agradecer também, dizer que é uma honra participar dessa mesa com vocês. O Grupo Hiper de Comunicação sempre crescendo e trazendo também essa oportunidade do audiovisual e de a gente poder também, nesse momento, facilitar as pessoas a chegar à informação, que isso também faz parte do processo democrático muito importante. Um abraço, seu Arilton, um abraço, Niltinho, um abraço, Rafael, e principalmente um abraço a todos os internautas do Grupo Hiper de Comunicação, Rádio Hiper, Rádio Hiperativa, pessoal que nos acompanha também pelo YouTube e também os nossos leitores lá no horahiper.com.br. Um grande abraço a todos, uma excelente manhã de terça-feira.